Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, beleza? Meu nome é Jonathan Rodrigo. Trabalhei com desenvolvimento front-end, principalmente com a stack React, beleza? Ó, React Next, tá? Então, galera, qual que é o assunto de hoje? Vou trazer aqui para vocês, tá? Um pouco de TypeScript de uma maneira um pouco mais avançada que a gente costuma ver aí. E que a gente costuma fazer, principalmente quando a gente é iniciante, tá bom? Então aqui eu tenho um componente chamado card, tá? Que ele recebe duas props, uma chamada texto e uma chamada status, text, né? E status. E como a gente pode ver, isso é renderizado aqui, ó, status e o texto. E o texto, a gente pode ver 2.0 e o status completo, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos identificar problemas que existem nesse tipo de tipagem e como melhorar esse tipo de tipagem, tá bom? Como transformar isso numa tipagem mais coerente, mais interessante, mais profissional. Lembrando em conta que toda regra é exceção, então não quer dizer que essa tipagem que eu vou ensinar aqui deve ser usada em todo momento, mas provavelmente 90, 80% ou 70% dos casos pode ser interessante você pensar, pelo menos pensar em fazer esse tipo de tipagem, ok? Então aqui o que a gente tem? Vamos começar pelo status, porque a tipagem dele chega a ser error, tá? Isso aqui é um erro, tá bom? Essa tipagem dele é um erro. Essa aqui está enormemente errada, tá? Vamos analisar o porquê. Essa aqui é uma tarefa que foi passada pra gente, vamos simular assim. A gente criar esse componente card e na descrição da tarefa falava que esse card ia receber dois estados, pendente ou completo, certo? Então a gente pode ver que está aqui pendente e está aqui completo, renderizando bacana. Só que vamos pensar um pouquinho melhor no uso do TypeScript. Qual que é o intuito do TypeScript? Já pensou para parar nisso? Buguei. Já parou para pensar nisso? Tá? O intuito do TypeScript é dar erro. Tá? Como assim dar erro? Dar erro quando você faz algo que não deveria fazer. Então a função dele é manter ali o desenvolvedor na linha, sabe? Numa reta ali, falando, olha, isso só aceita isso, isso deve ser feito dessa maneira. Se você fazer de uma maneira diferente, uma maneira que pode causar bugs, ou que não deveria ser feita, ele tem que dar erro, ou dar um warning, indicando ali pro desenvolvedor que essa não é a maneira ideal, e que isso não deve ser feito. Então, essa é a função do TypeScript. E qual que é o problema aqui, que a gente tem atualmente? Esse status do tipo string, ok? Ele aceita não só pendente e nem só completo. Eu quero dizer, se eu colocar aqui um status também verificando, olha o que vai acontecer. Está funcionando. Isso não deveria funcionar, porque foi nos informado na task que esse card só teria dois estados, pendente e completo. Então ele não deveria aceitar verificando. Compreende? Isso aqui não deveria ser possível de ocorrer. Então o que a gente vai fazer? Corrigir isso. Tá? Isso aqui deveria gerar um warning, um erro, alguma coisa. O desenvolvedor deveria saber que isso aqui não é possível, de alguma maneira. E a gente vai corrigir isso, tá bom? Então, quando você tem esse tipo de tipagem, que é bem exclusiva, algumas pessoas costumam fazer um enum, tá? Só que esse aqui não é o nosso caso, né? A gente vai gerar uma tipagem mesmo, o enum é outra coisa, mas... Enfim. Quando você tem esse tipo de tipagem, que você sabe exatamente o que algo deve receber, ok? Eu falo não só um número, por exemplo, eu tipo ali como string, eu não quero dizer no geral, eu sei que ele vai receber uma string, mas eu sei exatamente quais strings exatas ele deve receber. Você pode tipar isso de uma maneira muito mais interessante para garantir que o seu código, né, que o TypeScript tenha um excelente funcionamento, tá? Então como a gente faz isso? Vou fazer de uma maneira mais interessante, tá? Mas você poderia fazer aqui direto, mas eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais interessante. A gente vai criar aqui um novo type chamado status types. Status types. Ou você poderia só chamar aqui, na verdade nem precisa disso. Vamos chamar ele só de status, né? Fica bem estranho ele, status type. Opa, não preciso disso aqui. E eu vou dizer que ele vai ser pendente ou completo, tá? Vamos só relembrar aqui, né? Aqui não tá me dando nenhum erro, beleza? Se eu entrar dentro desse componente e apertar Ctrl espaço para obter auxílio de TypeScript, ele não me dá nenhum auxílio, nenhuma informação, tá? E se eu posicionar o meu mouse em cima dele, ele só me diz que é o tipo string. Então, eu como uma pessoa que ainda não conhece o fluxo
de negócio desse projeto, eu não vou saber que o status deveria ser só completo ou pendente, ou sei lá, colocar o que viesse à mente. Então, essa é a maneira interessante de você tipar, você pode criar assim, um novo tipo, ou pode colocar aqui dentro assim, também vai funcionar. Mas vamos fazer assim, porque assim a gente pode colocar um export e, se necessário, reutilizar em outros lugares. Vamos lá, então aqui, beleza? Agora olha que interessante. Aqui já começou a dar erro. A gente já nota que tem um erro aqui. Ele diz, olha, o tipo verificando, tá? Não é permitido no tipo status, tá? E que tipo status é esse? É o tipo que eu coloquei aqui, tá bom? O status é esse que eu coloquei ali. Então ele não aceita. Ele não aceita isso, tá? Então o que a gente faz? Se você desmanchar aqui e agora der um Ctrl espaço, olha que interessante. Ele te dá um autocomplete das duas únicas opções disponíveis. E se você usar uma opção diferente das disponíveis, ele vai te avisar na hora. Cara, para com isso, isso é errado nesse projeto. Então, é para isso que serve o TypeScript, para te ajudar a entender como um código deve funcionar e como seu código deve se comportar. Se o TypeScript não está fazendo isso, tá? Ele não está ajudando o desenvolvedor a entender o seu código, entender o funcionamento daquele componente, daquela propriedade, ele está errado. Então ele não serve de nada antes de tu usar JavaScript, sabe? Que tu não põe uma complexidade desnecessária no teu projeto, já que não é para usar direito, então que não use, tá? Agora vamos ver aqui, ó, essa propriedade text. Como a gente pode deixar ela bem mais interessante, tá? Vamos entender o seguinte, ela não é que ela tá ruim, tá? Ela de fato é uma string, porque o usuário pode colocar qualquer texto, a gente não sabe o texto que ele vai pôr. Pode ser um texto bem genérico. Se fosse nos passados, quais textos seriam igual foi o caso, a gente poderia fazer a mesma coisa. Mas nesse caso, vamos supor que o usuário vai definir um texto, sabe? Então não tem como a gente saber qual texto vai ser. É um texto full dinâmico, né? Pode ser qualquer um. Então, de fato, a tipagem aqui como string não é errada. A questão aqui é que o texto é limitado, ok? Limitado. Esse componente aqui, ele é limitado, tá? Por que eu falo isso? Se eu quiser que esse texto aqui tenha um background azul e esse aqui tenha um vermelho, um background não, né? Esse texto aqui seja azul e esse texto vermelho, como eu faço? Compreende como é limitado? O que muitas pessoas iriam fazer seria, por exemplo, colocar uma nova propriedade chamada textColor, sabe? E dizer que esse textColor é do tipo string também e adicionar esse textColor aqui no class name, né, do texto. Funcionaria? Funciona. É correto? Negativo. Isso não é o correto. Isso não é o ideal, tá? A não ser em alguns casos, né, toda regra é exceção, conforme eu já havia dito. Pode ser que sim, seja o ideal. Mas agora, partindo do princípio que isso não vai ser o ideal no seu projeto, precisa dar mais informações, que tu quer dar mais flexibilidade, tá? Tu quer permitir, por exemplo, se a pessoa quiser colocar um on-click somente nesse texto e também colocar um clique nesse, um on-click nesse, um on-change nesse, um on-hover, ou passar qualquer estilização ou qualquer propriedade que um H2 recebe, como você faria isso? Você ia criar todas as propriedades aqui passando, né? Um clique, aí tu vem aqui no H2, coloca um clique, coloca um clique igual um clique. Não, existe uma maneira muito mais interessante, profissional, de você fazer isso, tá? E é isso que a gente vai abordar agora. Você vai vir aqui em cima, a gente vai importar aqui, ó, do React, tá? Uma coisinha chamada Component Props, esse aqui, ó, Component Props, ok? E o que esse carinha faz? Ele vai extrair pra gente todas as propriedades de algum elemento, tá bom? Qual elemento? A gente pode especificar, mas no geral é isso que ele faz, ele vai extrair todas as propriedades de um elemento. Então a gente vai pegar ele e não vamos mais dizer que o nosso text vai ser do tipo string, ele vai ser do tipo components props h2, tá? E olha o que vai acontecer aqui automaticamente, vai estar dando um erro aqui, a gente vai resolver isso aqui, mas olha o que vai acontecer aqui interessante. Se eu vim agora aqui, tá? E agora ele vai ser um objeto, tá? E eu posicionar Ctrl espaço, olha isso. Eu tenho todas as propriedades que um elemento H2 recebe, tá? Que um elemento H2, então é muito importante tu tipar aqui de maneira coerente ao que vai ser, tá? Isso aqui ainda tá muito errado, essa tipagem, vamos ajustar, mas beleza. Tá, mas
E aí, agora você vai e me diz, pô, Jonathan, mas agora a gente tem um problema, o meu text ali começou a dar erro, o que a gente vai fazer ali? Cara, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que além de receber todas as propriedades do H2, ele vai receber um title, tá? E esse title vai ser do tipo string, ok? Esse title vai ser do tipo string. E aí eu poderia usar aqui a propriedade children também, mas vamos passar title, que a gente consegue controlar ali de maneira mais interessante. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, text.title, beleza? Text.title. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó, a partir de agora, galera, é importante você ter em mente como usá-lo, tá? Ele não vai receber mais, ó, uma string, tá bom? O que ele recebe? Tá? Ele recebe agora um objeto e dentro desse objeto eu passo a propriedade title com o texto que eu quero. Eu escrevi um do zero aqui, ó, texto e eu quero. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar erro no de baixo. Deixa eu pegar aqui. Passar aqui, isso aqui. Eu vou copiar esse texto aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então um aqui tá texto que eu quero e o outro, interessante isso aqui. Muito bacana, né? Já ficou uma parada bem mais interessante. E aí o que a gente vai fazer agora? Tá? Pra gente deixar isso aqui mais bacana ainda. A gente vai pegar essa propriedade texto. Vai vir aqui no H2 e vai colocar o seguinte, ó. 1, 2, 3, texto. Tá? A gente vai usar essa sintaxe. Vamos chamar essa sintaxe para não complicar o fácil de 3 pontinhos. Bom, então a gente vai usar a sintaxe do 3 pontinhos. Ok? E aí a gente vai vir aqui dentro, ó. E vai envolver tudo entre parênteses. E na frente a gente vai colocar CN. Tá? E vamos importar o CN. Que é um componente que eu utilizei aqui dentro de utils cn.ts, tá? Ele só tem sentido se você estiver usando TypeScript assim como eu, tá bom? Ah, Jonathan, como que eu pego esse componente? Tu tem ele pronto aí, onde que eu acho? No link da descrição aí do vídeo, eu vou deixar para vocês o link da comunidade, tá bom? Entrando na comunidade, você pode solicitar lá o link do Discord, e aí você vai cair nesse Discord, você pode vir aqui, ó, css.tailwind, e vai ter aqui, ó, CN. Você copia ele, ó, copiando, você cola, cria aqui uma pasta utils.cn, ou conforme você preferir, depende do design aí do teu projeto. E tu vai só instalar essas duas libs que tá aqui, ó. Tu vai dar um pnpm nisso aqui e um pnpm nisso aqui, tá bom? É literalmente isso, ó. Você vai vir aqui e colocar, ó, npm e o colou, ó. No meu caso aqui eu não vou fazer porque eu tô usando pnpm como gerenciador de pacote. Questão. E depois tu copia isso aqui e é a mesma coisa, pnpm e cola ali, tá? E vai funcionar, não tem erro não. E o que ela faz basicamente, cara? Ela vai permitir que as suas classes sejam juntadas, que você faça lógica aqui dentro, e ela vai entender quando tiver, por exemplo, aqui eu tenho text black, mas aqui eu passo um text red 300, sabe? Então são duas propriedades text, ó, text. Ele vai fazer essa mesclagem para identificar qual delas ele deve respeitar. E ele sempre vai respeitar a que vem depois, que no caso se eu ir agora, todos os meus textos vão ter o text red, tá? Ele vai sempre respeitar a que vem depois. Então o que a gente vai fazer aqui para deixar isso bem bacana e bem profissional? A gente vai extrair do text, tá? Porque o text recebe todas as propriedades que uma tag H2 recebe. E uma tag H2, ó, se você vir dentro dessa tag H2, você pode ver que você consegue passar para ela. Vou só comentar isso aqui, né? Então a gente não vai conseguir não. Você pode vir dentro de uma tag H2, ó, você vai ver que você pode passar um class name para ela. O que a gente vai extrair? Essa própria class name. Então se um usuário passa ela lá, ó, essa própria class name, ela vai parar aqui dentro do nosso class name após todas essas strings, ou seja, ele vai respeitar essa, mas se o usuário passar um texto diferente, um texto que o usuário quer diferente, ele vai respeitar o do usuário, tá? Vai sobrescrever esse. Se o usuário passar um margin bottom diferente, ele vai respeitar o do usuário e vai sobrescrever esse. E além disso, a gente consegue fazer lógica, por exemplo, let is, sei lá, tá? Vamos supor que isso aqui é true, a gente pode fazer lógicas como do gênero, como assim, ó. Se isso for true, aí retorna um bgred 300, tá? Isso aqui vai funcionar, como ele é true, a gente vem cá, ó, bgred 300. Agora se eu pôr ele como false,
Não retornou, tá? Então tu pode fazer assim, ou tu pode até fazer assim também, ó. Ó, também vai respeitar sem problema nenhum, como é falso, tornou azul, para se for true. Então ele é muito interessante para a gente trabalhar com lógica e também para a gente estar garantindo aí que não vai ter nenhum conflito, nenhum problema com nossas classes. Então sempre que você trabalhar com Tailwind, eu recomendo que você use o CN, tá? Sempre, eu realmente recomendo muito. Eu sempre uso, tá bom? Então vamos lá. Continuando agora que a gente entendeu, ó. Olha que interessante que a gente fez nesse componente. Então agora, vamos supor que eu quero que esse de baixo, aqui ó, esse 1 interessante 2.0, ele tem um text azul, tá? Então o que eu venho? Eu venho aqui dentro dele, ó, Ctrl espaço, ó, e ele vai me sugerir todas as propriedades. Eu vou ter essa propriedade class name, ok? Então eu passo tudo em formato de objeto, e eu vou dizer que ela vai ter um text blue.400, tá? 400, e olha o que aconteceu. Olha o texto dele, o de cima permanece idêntico, mas olha esse aqui. Percebe como é muito interessante, poderoso isso? Eu quero que esse de baixo tenha a propriedade onClick. Então eu quero que quando o usuário clicar nele, ó, ele execute uma função, ok? Que ela vai fazer um alert, só para a gente visualizar na hora. Vamos chamar de na hora, ok? Passei para ele uma função, ó, se eu venho aqui e clico, ó, tô clicando, não acontece nada. Agora se eu venho no de baixo e clico, olha isso, na hora, certo? Então agora a gente tem esse componente, olha que interessante, cara. De uma maneira muito flexível. O usuário pode, poxa, deixar ele free conforme a sua vontade, tá bom? Então se for interessante isso aqui é uma tipagem bem legal, bem mais bacana, tá? Da gente estar fazendo. Bom, enfim, deixa eu ver se tem algo mais interessante. Outra coisa interessante é você usar essa estratégia aqui do CN e da tipagem aqui na div desse card, porque, por exemplo, ela tem um BG white, mas e se eu quiser que a div de baixo tem um BG blue, sacou? Como você faria? E aí? Entende? Então, assim, você ia passar aqui class name, certo? Aí você ia passar uma nova prop chamada class name e colocar ela aqui no fim. É interessante? É interessante. Funcionaria? Funcionaria. Mas, e se você quiser um on-click também? Aí você ia fazer a mesma coisa, puxar um novo on-click, colocar um clique ali, por aí vai. E se você quiser um on-change, on-blue e por aí vai, saca? Então, vou deixar isso aí de para casa, para vocês pensarem como fazer isso aí, bom? Então agora, só para finalizar, quero explicar uma coisa muito importante. A ordem disso aqui, tá? É sempre bom, se fizer sentido, você colocar isso antes do class name, tá bom? Porque senão, olha o que acontece. Só vou inverter a ordem. Olha o que vai acontecer, ó. Tá aqui, vamos ver se vai dar para visualizar, né? Ó, tá vendo? Esse aqui, somente nesse aqui, no outro tá normal. Somente nesse aqui, o meu MB20 sumiu. Tá? Por quê? Porque quando você coloca nessa ordem, tá? O que ele faz? Ele tá substituindo aquele class name ali, que tem ali inteiro por um novo. Então ele tá descartando isso aqui. Então quando o usuário passa um class name, ele ignora esse e usa o que o usuário passou. Sacou? Então é isso que tá acontecendo. Agora quando você deixa na ordem antiga, que era que tava, ele não vai fazer isso. Ele vai permanecer esse, mas vai colocar as novas classes, né, que o usuário colocar, ao fim, assim, respeitando em prioridade a que o usuário colocar. Então você tem que ver o que faz sentido aí para o teu projeto. Se você quiser de fato, né, que quando o usuário passar uma nova classe, substitua toda ela, você pode fazer assim. Agora, se você quiser complemente, né, ou que deixa ali, respeite apenas o que o usuário decidir, aí você faz assim, tá bom? Na maioria dos casos, eu acho que você vai querer usar dessa maneira. Isso não é válido só para o class name, não. Qualquer propriedade que você extrair é assim, tá? Por isso é bom colocar isso aqui sempre no nível mais alto, tá? É basicamente isso aí, então. Muito interessante de se ter em mente, tá? Então vai ficar de para casa vocês tentarem fazer essa mesma abordagem que a gente fez no H2 na div. E olha como a gente tem um componente bem mais complexo que diz para o usuário exatamente o que ele pode fazer. Tá? Levando em conta que isso aqui só faz sentido se o usuário puder fazer isso tudo no seu componente. Agora, se eu, por exemplo, apesar do meu componente ser um H2, eu de fato só quero permitir o usuário passar o título e mudar a cor do texto, aí não é interessante você fazer isso aqui. Porque fazendo isso aqui você dá liberdade para ele colocar um onClick, um onChange e diversas outras propriedades. Muitas outras propriedades. Então se você não quer permitir isso, não faz sentido você tipar assim, porque a tipagem é para dizer o que o usuário pode ou não fazer. E se ele fizer algo que não deveria, deve dar erro. Sacou?
Então é isso aí, pessoal. A gente deu uma refatorada nesse componente. Desejo a todos aí um excelente dia.